Olá, domingo dia 14 de junho, já fazem quase 3 meses que nós estamos reunindo através da internet e infelizmente nesse domingo, apesar da liberação da prefeitura, nosso conselho achou mais prudente a gente não voltar a fazer os cultos públicos. Eu peço que vocês continuem orando para que Deus nos dê sabedoria, para nós fazermos isso na hora certa e com a maior segurança possível. E até lá, nós continuamos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, louvando e buscando cumprir a missão dele, inclusive louvando ele, mesmo como nós estamos fazendo. Eu queria convidar você para nós orarmos, entregando esse momento a Deus, para que ele venha nos abençoar e renovar as nossas forças. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de viver numa época que nos permite encontrarmos uns com os outros através de aparelhos tecnológicos e também de louvar ao Senhor junto com os irmãos da nossa igreja que no momento nós não podemos encontrar. Nós pedimos, ó Deus, que nesse momento em que os nossos corações se unem para cantar, para ouvir a Tua palavra, para orar, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, porque a nossa comunhão é com o Teu Filho Jesus Cristo, a nossa comunhão é no batismo que todos nós passamos e na fé em Cristo Jesus que todos nós professamos. Que enquanto nós Te louvamos, o Senhor venha nos abençoar e venha envolver cada coração, aquele que está aflito, cansado, o que se sente oprimido, perdido, desfalecido. Deus renova, protege os que estão doentes, lutando contra essa epidemia, protege aqueles que estão lutando para manter as suas contas em dia. Venha, Deus, nos visitar nesse momento também, instruindo o nosso coração a respeito do que fazer, e que a Tua luz, ó Deus, venha iluminar todo aquele que nos assiste. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez aqui na plataforma, pelas mídias sociais. Pena que nós não conseguimos nos encontrar neste domingo, nesta reunião. Imaginávamos que poderíamos retomar as nossas atividades, mas estamos aqui novamente para cultuar ao Senhor desta forma que o Senhor tem nos permitido o fazer. E que todo esse tempo, de fato, seja um tempo onde o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através do louvor, através desse culto que nós iremos oferecer ao Senhor nesse tempo. Espero também de todo o coração que você esteja sendo fortalecido pelo Senhor. Você imaginar que as suas forças estão se acabando, busque força, busque o renovo na presença do Senhor Jesus. Busque o renovo, a força na leitura da palavra, no relacionamento com Cristo, e Ele há de fortalecer a tua vida para que você enfrente todo esse período aí que você já enfrentou com certeza. Deus te deu força até aqui e Ele há de te dar força para continuar enfrentando esses dias que ainda nos restam de quarentena e de afastamento. E que o Senhor nos conserve com esta força até retomarmos as nossas atividades para podermos cultuar novamente o Senhor juntinhos aqui nesse templo. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o nome dEle através das canções que iremos cantar nessa noite junto com vocês. Eu te louvarei.
todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo, Senhor, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. aleluia, Senhor. Meu bom Jesus. Tu és o nosso bom Jesus, nosso bom Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos continuar bendizendo o teu nome, adorando, engrandecendo, louvando o Senhor com tudo o nosso ser. Vamos continuar declarando isso nesta noite, através dessa próxima canção. Desde os confins da terra, no mais profundo Mais mar, profundo nas mar, alturas do nas céu, alturas do céu. louvado és dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção. nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja adorado. Desde os confins da Os confins da terra, no mais profundo mais mar, profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção. nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Rei, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Rei, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Rei,
através dos louvores que nós estamos declarando junto à tua igreja nesse tempo. Mas seja louvado também através, Senhor, daquilo que nós proferimos com os nossos lábios, mas também através do nosso viver diário. Nosso viver expresse um louvor, uma gratidão, uma adoração ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar essa próxima canção com todo o nosso coração ao nosso Deus. Oferecemos ao Senhor nesse tempo, através dessa reunião, nós queremos oferecer com todo o nosso coração. Nada menos do que isso, Senhor. Nada menos do que toda a nossa entrega ao Senhor. Nos entregar totalmente diante da Tua presença, reconhecendo o Senhor e louvando o Senhor através de cada canção e também de todo esse culto que nós prestamos ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia.
morte aos pés da cruz, conhecer a ti, nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nossa confiança nós entregamos diante da tua presença, Senhor. Entregamos as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos e temores, Senhor. Entregamos ante a ti. E lançamos tudo em tua presença, Senhor. Tua presença. Descansamos e descansamos somente em ti, somente em ti, Senhor. Somente em ti, Senhor, o nosso coração. Vamos descansar em tua presença, Senhor. Mas lançarmos tudo diante da tua presença, entregarmos tudo diante da tua presença e descansarmos confiando, sabendo e tendo a certeza de que o Senhor governa o nosso viver e reina em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Descansaremos em ti, Senhor. Aleluia. Com tua
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Seja bem-vindo de volta. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e se preparar para estudar. Tome nota, assista de novo no YouTube, mas por favor, aprenda o que nós vamos receber da palavra de Deus nessa noite. Nós estamos aqui seguindo uma história, aliás, uma série chamada Memórias. Você faz agora o que lembrará depois. Então nós estamos construindo a nossa história, nossas memórias, a cada dia, em cada atitude e em todos os aspectos. Nós vamos lembrar disso para nossa vergonha ou com muito orgulho daqui a um tempo. Nós escolhemos um personagem bíblico para pensar sobre memórias. Na realidade, Neemias, ele escreveu o livro que leva o seu próprio nome, e logo no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: estas são as memórias de Neemias, ou as palavras de Neemias contando as suas histórias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós estamos inspirados pelo exemplo dele, que escreveu o que ele lembrava. Palavras, memórias, ações, atitudes vividas em momentos difíceis, como esses momentos que nós estamos vivendo agora. Neemias enfrentou muitos desafios, perigos, ameaças, distrações, tramas, conselhos ruins, direções ruins, tudo isso ele teve que enfrentar. E a boa notícia é que ele sobreviveu e contou para nós uma história muito positiva, muito abençoada, que nós estamos descobrindo, domingo após domingo, nessa série que nós seguimos. E ao ler a história dele, isso pode nos ajudar sobre o nosso próprio tempo e a nossa própria situação, as dificuldades que a gente está enfrentando nessa época de crise de saúde, crise financeira, crise política, crise social que nós estamos. E aliás, é exatamente por isso que Deus providenciou a Bíblia para nós. Ele colocou ali as histórias certas para que nós tivermos instrução certa na vida que nós levamos. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho e nos ensina a desviar das armadilhas, desviar dos problemas e andar no caminho reto que Deus já preparou para nós. É inteligente quem para ouvir as instruções de Deus, porque o temor do Senhor, o desejo de saber qual é a vontade de Deus é o princípio da sabedoria. Revela a prudência quem faz isso. E eu fico feliz porque Deus quer que você vença como Neemias venceu. E quando você para tudo no domingo para poder ouvir essa mensagem, ou em outro momento que você estiver assistindo, você está dando valor ao cuidado que Deus providenciou para você, deixando essa história para a sua instrução. Olha, nós já estamos em Neemias capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu quero que você acompanhe lendo para mim onde é que está amarelo. Vamos lá? Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Olha,
Primeira coisa que eu quero que você note nesse texto, especialmente no versículo 1, Sambalate, Tobias, Gesem, nós já encontramos eles antes nessa série. Eles são inimigos de Jerusalém e eles são inimigos de Neemias, porque Neemias está lutando pela reconstrução de Jerusalém, pelo progresso de Jerusalém. Neemias e o povo de Jerusalém não fizeram nada para merecer, mas eles têm inimigos que não querem o seu progresso. Isso é importante que você entenda, porque você também tem inimigos que não querem o teu progresso, que não querem a sua reconstrução, que não querem que você se desenvolva em nenhum aspecto. Esses inimigos, eles não torcem contra apenas, eles são capazes de ação, eles trabalham contra. Ao longo dos 5 capítulos anteriores, nós vimos como Sambalate, Tobias e Gesem, os asdoditas, trabalharam para impedir a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então eles não ficaram só torcendo contra, trabalharam contra. E os teus inimigos, aqueles que não querem o teu bem, trabalham contra o seu trabalho, trabalham para impedir você de continuar fazendo o que você precisa fazer. Eu diria que Sambalate, Tobias e Gesem continuam existindo, eles só trocaram de nome, mas estão por aí. Nós costumamos acreditar, porque vivemos no século 21, que a humanidade está progredindo, que a nossa sociedade está se tornando melhor, porém isso não é verdade. Eu trouxe algumas informações para você, por exemplo, preste atenção nisso. Eu estava pesquisando sobre os conflitos, sobre as guerras, e só no século 20 os conflitos e as guerras mataram 109,7 milhões de pessoas. Isso é 3 vezes mais mortes do que todas as guerras do resto da história antes do século 20. Então nós não estamos melhorando, a humanidade não está melhorando. Há pessoas más sim, e há muita gente má, muita gente violenta. A humanidade não está se tornando mais humana e menos letal, menos violenta, menos odiosa. Pelo contrário, a profecia bíblica é que quanto mais nós chegamos perto do fim, mais as pessoas vão se tornar desnaturadas, odiosas, implacáveis, violentas, mais o amor vai se esfriar nos corações e menos temor de Deus nós teremos, mais pecados, mais o errado vai se tornar certo e o certo se tornar errado. Então nós temos sérios problemas para enfrentar à medida que isso está acontecendo. Eu preciso te dizer que nesse momento tem mais de um plano que está sendo executado contra a sua vida, contra o seu crescimento. Por isso, a primeira instrução que aparece aí para você é essa aqui, que eu quero que você guarde: não seja inocente. Não seja inocente. No caso lá de Neemias, aqueles homens queriam pausar o trabalho. Queria que o trabalho parasse de alguma forma, aliás, de qualquer forma. Então eles inventaram uma distração, mandaram uma mensagem convocando Neemias para se encontrar com eles numa planície exata, no momento exato. Vem encontrar com a gente tal dia, tal hora, nós estaremos esperando. E isso era uma distração, por isso não seja inocente, cuidado com as distrações. Olha só. Vamos ler o texto, capítulo 6, a continuação do versículo 2 diz assim: sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Não é interessante notar que Neemias mesmo afirma, já que o livro foi ele que escreveu, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Neemias sabia, Neemias não ignorava, Neemias não foi inocente, e eu quero que você também não seja inocente. Há coisas que você precisa saber, e o que você precisa saber, Neemias já sabia também. Aquelas pessoas estavam com intenções malignas contra ele e contra seus projetos. E Neemias, por conta desse conhecimento prévio, não se permitiu a distração. Não se permitiu parar de trabalhar para ir atender aqueles caras que nem falaram o que queria com ele. Ele disse assim: o que é mais importante primeiro,
Por que eu deveria parar? Eu estou envolvido numa obra muito importante. Por que eu deveria parar, interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Não tem razão para interromper o trabalho para encontrar com vocês. E de fato eles chamaram Neemias, mas não falaram sobre o que, nem para quê, porque a intenção era parar de alguma forma. Não seja inocente, cuidado você também com as suas distrações. Continuando o texto, versículo 4. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. Primeira coisa que eu quero que você note é que as distrações costumam ser insistentes. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontece muito. Às vezes eu estou concentrado no computador, fazendo alguma coisa, ou no mesmo celular, lendo alguma coisa, pensando, respondendo a alguém, e aí vem um filho, ou a minha própria esposa, e me chama uma vez, e eu falo, pera um pouquinho, e me chama de novo, pera um pouquinho, e me chama de novo, né, o pai, e aquilo vai insistindo tanto na minha mente, que de repente eu paro e falo, para moleque, o que você quer, né? Acontece isso comigo, eu espero não ter te assustado, mas eu acho que acontece com todo mundo. Às vezes quando a distração insiste, ela acaba conseguindo o que ela queria, que é tirar o nosso foco. Distrações costumam ser insistentes, não é? Além disso, distrações podem variar na forma. Eles foram lá 4 vezes, mas na quinta vez fizeram diferente. Mandaram um servo com uma carta aberta, uma carta que podia ser lida por todo mundo. Da mesma forma, você vai enfrentar infinitas possibilidades de distração. O seu inimigo hoje tem muitas maneiras para distrair você do que você deveria estar fazendo e do projeto que você deveria estar realizando. Ele tem a TV, ele tem celular, ele tem comida, ele tem trabalho, ele tem até o próprio nada. Tudo isso concorre para atrapalhar você de fazer o que Deus quer que você faça. Então você não pode ser inocente, não seja ingênuo, entenda que existem distrações que foram colocadas para te atrapalhar, para te tirar do foco e assim você não continuar fazendo o que deveria estar fazendo. Eu vou confessar para você, eu caio nessas armadilhas constantemente e eu dou graças a Deus pelo exemplo de Neemias que veio me alertar para essas distrações a fim de eu não cair mais. A primeira dica é essa, não seja inocente, cuidado com as distrações. Mas existe outra muito importante, cuidado com as tramas. E foi isso que a gente acabou de ler no texto. Eles mandaram uma mensagem para Neemias dizendo: olha, nós estamos sabendo, tem um boato por aí nas nações vizinhas de que vocês estão planejando se rebelar. E olha, Gesem confirmou que isso é verdade. E é por isso que vocês estão reconstruindo os muros. E aí continua Neemias capítulo 6. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Essa foi a mensagem completa que Sambalate mandou para Neemias. E essa mensagem revela uma trama. Por isso eu disse para você, cuidado com as tramas. Essa trama foi criada por encomenda e dizia que Neemias estava tramando se tornar rei de Jerusalém. Nós sabemos que Neemias não tinha nenhum tipo de projeto dessa forma. Quem inventou essa história foi o próprio Sambalate, Tobias e Gesem. Eles inventaram essa trama e disseminaram essa informação para os povos. Não eram os povos que estavam falando porque ouviram, eles mesmos fizeram essa notícia vazar. Essa trama criada por encomenda afirmava que Neemias tinha contratado até profetas para declararem que ele era rei em Jerusalém. E aí eu quero que você perceba, o fake news não é novidade. O fake news é mais velho que andar para frente.
Os fake news daquela época, notícias falsas, inventadas, para poder manipular a Neemias e tirá-lo do foco, aconteceram naquela época e acontece hoje. Hoje elas são um pouquinho diferentes. Alguma das fake news, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro está planejando dar um golpe militar e criar aqui uma ditadura. Ou então o contrário, a esquerda está mancomunada com o comunismo e vai dar um golpe, porque vai tirar o presidente de lá por conta disso e disso, daquilo. Os governadores estão fazendo um golpe contra o presidente, e estão junto com os chineses comunistas, e assim vai. A gente recebe esse monte de informação de todos os lados. Mas eu queria que você pensasse, não dá para uma coisa ser verdade e a outra também, ou é ou não é. E mesmo que haja verdade por trás dessas notícias, você não pode ignorar que essas informações, muitas delas têm o objetivo de causar ansiedade, de causar alarme, de fazer você interromper a obra, perder o foco naquilo que Deus quer que você faça. Continuando, meus irmãos, Neemias capítulo 6, versículo 8. Olha como que Neemias reagiu. Eu lhe respondi. Ele mandou uma resposta. E a resposta era: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Neemias, o nosso exemplo nessa história, não deu trela para essas tramas de boatos engendrados pelos seus inimigos. Essas tramas tinham o objetivo de interromper a obra, e exatamente porque Neemias sabia que era essa a intenção, ele não parou de trabalhar, ele não foi encontrar com aqueles caras, mesmo diante dessa trama, que qualquer outra pessoa ia ficar alarmada. Não, eu lá preciso explicar que eu não estou fazendo isso, não, preciso explicar que nariz de porco não é tomada, eu preciso dar um jeito de precaver, de proteger a minha reputação. Neemias não perdeu o foco. Nós já vimos na política brasileira muitos governantes tendo que parar para se explicar, parar para resolver um problema, outro problema, que muitas vezes nem é real, é plantado, é prova plantada, é fato criado que não aconteceu. Isso acontece. E isso acontece muito em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser ingênuos e achar que isso não acontece, e que inclusive atrapalha a nossa própria vida cristã e o trabalho que nós devíamos estar desempenhando. Não seja inocente. Cuidado com as distrações, cuidado com as tramas. Agora, uma mais importante, porque a história continua: cuidado com as direções falsas, especialmente com as direções espirituais. Versículo 10. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. O cara estava lá preso por alguma razão e Neemias foi lá visitá-lo. Ele disse, Semaías disse para Neemias: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Calma que eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, né? Por que Neemias reagiu dessa forma diante da orientação de Semaías? Parece que Semaías é um cara que quer o bem de Neemias, né? Ele está dizendo: cara, vamos nos esconder no templo, eu vou junto com você, os seus inimigos vão vir matar essa noite, lá nós vamos estar protegidos. E aí Neemias fala: eu vou fugir do perigo, uma pessoa na minha posição, eu vou entrar no templo? Não farei isso. Isso nos leva ao versículo 12, a resposta para essas perguntas. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Olha que coisa louca esse texto. Você deve lembrar que alguns versículos atrás a acusação de Sanbalat era que Neemias tinha contratado profetas para declarar que ele era rei em Jerusalém.
Mas agora nós descobrimos que o fato é o contrário. Parece até a política brasileira. O fato é que Sambalate e Tobias tinham contratado Semaías para dizer, em nome de Deus, a Neemias, que ele recebeu uma revelação espiritual de que os seus inimigos estavam vindo naquela noite específica e ele tinha que se esconder dentro do templo. Aquelas pessoas malignas tinham contratado um profeta para profetizar, dizendo: Deus me revelou isso, vamos fazer aquilo. Eu queria que você desconfiasse de profecias que induzem ao medo, porque a intenção era fazer Neemias ficar apavorado, intimidado, e o medo induz ao erro. O medo nos faz errar. O medo nos leva ao pecado. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar, Neemias contou para nós. Isso não pode ser. Isso acontece muito nos nossos dias. Você ouve certas informações, certas notícias amedrontadoras de que estão tomando poder, depois disso vão tirar a liberdade das igrejas, ou que fulano está usando o nome de Cristo para poder enganar as pessoas, e isso é usar o nome de Deus em vão. Nós não podemos deixar isso acontecer, e ficam pressionando através do medo. Medo é um péssimo conselheiro. Geralmente impõe o medo e depois falam: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tira você do foco para colocar em outro foco perigoso. Eu vou te dar um exemplo. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem rebelde contra a vontade de Deus. No final da sua vida ele foi enfrentar um exército filisteu, e o exército era enorme, e ele foi tomado de medo. Sabe o que ele fez com medo? Ele foi consultar uma necromante, e aquilo selou a ruína dele. O seu sucessor Davi foi diferente. Certa vez, eu já até contei isso aqui, ele voltou de uma batalha para a cidade onde estavam suas esposas, seus filhos, junto com seus soldados. Eles voltaram para reencontrar suas famílias, mas de longe eles perceberam que a cidade tinha sido atacada por inimigos, e todas as mulheres, todas as crianças, todos os bens, todos os animais foram levados, foram saqueados, e a cidade estava em chamas. Os homens, soldados, quando descobriram, ficaram desesperados, choraram até não ter mais forças. Então Davi estava no meio de uma tremenda confusão. De repente os homens decidiram que iam apedrejar Davi, porque queriam descontar nele o seu sofrimento, consideravam que ele era o responsável por aquela calamidade. O que Davi fez? Ficou com medo? Não, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele encontrou forças em Deus. Davi não deixou de fazer o que era importante. Ele não deixou se conduzir pelo medo. Ele se conduziu pela fé, pela confiança que ele tinha em Deus. Ele consultou a Deus e Deus lhe deu a direção. Ele foi lá e reconquistou tudo o que ele tinha perdido. E os seus homens voltaram a ficar satisfeitos quando recuperaram suas esposas, seus filhos e seus bens. O medo nos leva a errar. E o erro tem uma finalidade. Os nossos inimigos gostariam muito que nós errássemos. O nosso inimigo espiritual, em especial, ele deseja que nós erremos, porque o erro significa pecado. E quando nós pecamos, ele tem a liberdade para nos acusar. As pessoas ao nosso redor têm a liberdade para nos difamar, falar o que nós fizemos, como fizemos, e nos desacreditar. Neemias diz: eles querem que eu erre, para eles me difamarem e depois me desacreditarem, e assim eles vão me destruir e destruir a obra na qual eu estou envolvido. Pois as táticas não mudaram, e eu espero que você não seja inocente. Cuidado com as distrações, cuidado com as tramas, mas também cuidado com aqueles que vêm te dar uma direção espiritual falsa, porque isso também acontece. Voltando para o texto, Neemias 6, termina assim o versículo 14: lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, e lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Eu acho engraçado o tipo de oração que Neemias fala.
Neemias não perdeu tempo com aquilo. Neemias não deu trela para aquelas coisas. Neemias não seguiu aquela orientação espiritual. Pelo contrário, ele teve discernimento para desprezar e reconhecer que aquilo era comprado. Não vinha de Deus, vinha de uma intenção maligna que tinham contra ele. E o que ele fez? Ele orou. Ele entregou aqueles inimigos. Ele entregou aqueles vendidos que o traíram e trouxeram uma revelação que não era de Deus, em nome de Deus. Ele diz: Deus, não esquece não, viu? Não esquece o que eles fizeram. Eu não vou fazer nada contra eles, mas eu quero que o Senhor não esqueça não. O Senhor guarda direitinho, o Senhor resolve com eles aí. A gente tem muito que aprender com Neemias, ao invés da gente ficar ansioso, preocupado, chateado, amargurado, irritado, né? Tentando nos defender, tentando vencer, tentando falar mais alto, tentando se impor. Neemias não fez nada disso e serve para nós de exemplo. Para a gente poder aplicar esse sermão, essa instrução na nossa vida, eu coloco a seguinte pergunta aí na tela: qual é a sua obra? Mais uma vez, eu falo para você que o inimigo, o teu inimigo, quer te atrapalhar de construir, ou de reconstruir, ou de terminar o trabalho que você tem que fazer. E eu pergunto, qual é a nossa obra como igreja? Eu não queria que você pensasse ingenuamente dizendo: com certeza nós devemos acabar com esse medo e voltar para o culto. Deus nos protegerá, a gente nem tem que ter medo, já tem autorização, vamos voltar e pronto, e acabou. Olha, o culto não é a obra. O culto é a expressão de adoração. Estar junto com os irmãos dentro do templo adorando a Deus renova, satisfaz o nosso coração, mas isso não é a obra que Deus nos deu para fazer. Qual é a obra que você não deve abandonar? Qual é a obra que Deus te deu para fazer e, sob hipótese nenhuma, você deve deixar incompleta? Eu coloco aqui para você: a sua obra é a sua relação com Deus em primeiro lugar. Nós sabemos na Igreja Presbiteriana do Brasil que o ser humano, o homem, a mulher, foi criado para glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, ou agradá-lo para sempre. Deus criou o ser humano para o seu próprio louvor, para o seu próprio deleite. Todo ser humano que deixa de viver para o deleite de Deus e começa a viver para qualquer outro objetivo, nunca será feliz e nunca vai cumprir o seu propósito para o qual foi criado. Você, meu irmão, irmã, meu amigo, amiga que está ouvindo isso, você foi criado para se relacionar com Deus. É em Deus que a sua vida encontra sentido e significado. É nele que você descobre a sua verdadeira identidade. Se tem uma obra na qual você deve se envolver e empenhar com todo o coração, essa obra é estar em Deus, aprofundar a sua amizade, o seu amor, o seu temor, a sua obediência, a sua aspiração, a sua busca por Deus tem que ser cada vez maior e melhor. Essa relação precisa ser cultivada acima de qualquer outra relação. Eu dou para você o exemplo de Daniel. Daniel viveu exilado na Babilônia. Lá o povo não adorava o Deus que ele aprendeu a adorar na sua infância em Jerusalém. Mesmo assim, mesmo sem conseguir ir ao templo, Daniel jamais abandonou o cuidado na sua relação com Deus. Certa feita, os seus inimigos fizeram o rei lançar um decreto proibindo qualquer pessoa em todo o império de orar para outra pessoa, de pedir para outra pessoa ou Deus, senão o próprio rei. Mesmo sabendo do decreto, Daniel 3 vezes ao dia, não foi uma, nem duas, 3 vezes ao dia, como habitual durante toda a sua vida, buscou a Deus do mesmo jeito. Daniel não tinha templo, não tinha como ter comunhão com seus irmãos, os judeus estavam espalhados. Mesmo assim, Daniel não se descuidou da sua comunhão com Deus. E naquele momento de crise, ao invés dele diminuir, ao invés da sua relação com Deus desfalecer, ela se desenvolveu, cresceu. E nós temos o livro dele para estudar. Outro exemplo, Paulo. Paulo tem a ver com a segunda obra que você precisa colocar em prática e não pode abandonar. Qual é a sua obra? Sua relação com Deus, mas também a sua missão cristã.
Todos aqueles que foram alcançados por Jesus, todos aqueles que vierem a ser alcançados por Jesus, imediatamente recebem de Jesus a grande missão. Ele diz: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas a colocar em prática tudo o que eu ensinei. Paulo, no momento que foi alcançado por Jesus até a sua morte, nunca mais abandonou esse projeto e essa missão cristã. Você, independente da circunstância, em isolamento ou em comunidade, precisa cumprir a sua missão cristã. Ela continua. Jesus Cristo nos deixou aqui com um objetivo muito claro, uma missão muito específica: façam discípulos de todas as nações. E o fato da gente estar preso dentro de casa não interfere nessa missão. E eu quero que você se lembre que, sobre nenhuma desculpa, você deve abandonar isso. Isso é um alerta para mim como pastor, mas também é um alerta para você, membro da igreja, para você, crente no Senhor Jesus Cristo. Nós temos internet. Paulo usava as cartas que demoravam meses para chegar. Mesmo quando ele estava preso em Roma, Paulo não deixou de conduzir os irmãos na fé cristã, de ajudar a desenvolverem como discípulos de Jesus Cristo. Ele mandou cartas, ele mandou emissários, ele mandou embaixadores, ele mandou missionários, mas ele nunca parou de fazer o que ele devia fazer, mesmo quando ele estava livre ou quando ele estava preso. A missão dele permaneceu em essência a mesma coisa, porque ele fez do jeito que dava para fazer. Você também deve fazer. Você também deve testemunhar do que Jesus fez na sua vida. Você também deve ajudar aqueles que crerem através do seu testemunho, ajudá-los a crescer na fé, ajudá-los a aprender a orar, ajudá-los a ler a Bíblia e entender, ajudá-los a conhecer Jesus Cristo e crescer nesse conhecimento e colocar em prática na sua própria vida. É essa a sua missão, e nada vai mudar até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Eu deixei aqui 4 pontinhos, porque pode ser que você também tenha uma outra obra específica que Deus delegou a você. Uma tarefa específica que, por conta das distrações, por conta das tramas no noticiário, na política, na sociedade, ou então por conta de direções religiosas falsas, direções espirituais falsas, você está deixando de fazer. Talvez antes de tudo isso você estava trabalhando firme na sua rotina, deixando de ser uma pessoa preguiçosa, indisciplinada, e se tornando uma pessoa disciplinada, que faz a vontade de Deus, que é um atleta, que trabalha bem as suas virtudes para poder ser aprovado no fim, assim como Paulo disse, e você deixou isso para trás. Talvez você estivesse trabalhando no teu casamento, no seu relacionamento, e você deixou isso para trás. Talvez você estivesse trabalhando no seu relacionamento com outras pessoas e agora você arranjou uma desculpa e deixou isso para trás. Retome a sua obra. Volte para aquilo que Deus quer que você faça. Essa foi a primeira dica. Não seja inocente. A segunda é: saiba como reagir. Como Neemias, você precisa dar as mesmas respostas que ele deu diante daquelas questões. Se alguém vem com distrações, não se permita distrações. Lembre-se, o mais importante primeiro. Deus é mais importante que a TV, Deus é mais importante que uma série da Netflix, Deus é mais importante do que um jogo no celular, Deus é mais importante que a comida, Deus é mais importante que todas as coisas, e a sua relação com Deus é imprescindível. Você não vai conseguir ficar em pé, nem vencer o inimigo, nem se safar das suas armadilhas, se você não priorizar a relação com Deus. Não se permita tal distração que te tire da presença de Deus. Continuando, não dê trela a tramas. Não dê trela a tramas, elas podem até ser verdadeiras. Por exemplo, a igreja será perseguida, sim. Um governo, um poder contra o cristianismo se estabelecerá, sim. Nós vamos ser impedidos de proclamar o evangelho? Sim. Vamos ser desprezados? Sim. O anticristo vai assumir um poder e vai profanar o nome de Cristo e levar todos a fazer o mesmo? Sim, Jesus Cristo já previu tudo isso. Nós temos o livro de Apocalipse. E isso não é para a gente ficar com medo, isso é para a gente ter certeza dos sinais que Jesus Cristo nos falou.
tais coisas confirmam que Jesus disse a verdade e que Ele está próximo de voltar. Não tem por que ficar com medo e nem dar trela para as tramas. Nós já sabemos como a história se desenrola. Jesus Cristo volta e estabelece todas as autoridades debaixo do seu cetro. Ele reinará e vai abater todo o poder no mundo, fora do mundo, e vai se tornar o rei sobre todos, e vai inaugurar um reino onde nós não teremos mais nenhum tipo de mal nem de maldade. Terceira coisa, não siga falsas direções divinas. Olha, não é espiritual fazer algo contrário a Deus. Por mais que pastores, líderes espirituais, religiosos falem, te convencendo por A mais B a fazer algo, baseado no teu medo, toma cuidado. Não faça nada que não combine com sua vocação. Eu vou dar um exemplo: não combina com a vocação cristã qualquer tipo de acusação. Não combina com a vocação cristã qualquer tipo de condenação. Só lembrando, o acusador é Satanás, o condenador é Satanás. Não combina com a vocação cristã qualquer tipo de difamação. Não combina com a vocação cristã palavras torpes. Não combina rebelião. Não combina violência. Nós que estamos em Jesus Cristo fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nós promovemos a paz, nós chamamos as pessoas para Jesus Cristo, não para uma direção política, não para uma revolta social. Nós servimos a Jesus Cristo. Lembre-se que você não pode se deixar ser dominado pelo medo, e de qualquer forma também pela raiva, pela implicância, pelo ódio. Se você for dirigido por essas coisas, se você ter esses sentimentos e alcançar versículos ou então ideias bíblicas para poder seguir nessa direção, você não está seguindo na direção do Espírito Santo, você está seguindo na direção que esses sentimentos impõem a você, e às vezes você é até contaminado por outras pessoas. O Espírito Santo vai te levar a fazer o que Jesus faria. Aliás, eu queria até te perguntar: Jesus postaria o que você anda postando nas suas redes sociais? Jesus enfrentou também crises políticas, crises de saúde. Jesus enfrentou tudo isso. Como ele se portou? É assim que você vai se portar. Então, portanto, saiba como reagir. Nós vamos ouvir uma canção daqui a pouco, mas antes de ouvir, eu preciso aproveitar essa oportunidade de chamar você a uma resposta. E para dar essa resposta, eu quero voltar o foco para Jesus, porque Neemias foi fenomenal, mas Jesus extrapola qualquer comparação. Jesus, o Filho de Deus que veio a esse mundo, também enfrentou muitas distrações. Quando ele ia começar o seu ministério, Satanás veio com uma distração peculiar. Jesus estava 40 dias sem comer e Satanás disse: nunca vi isso, por que você não transforma as pedras em pão e come? E assim tentou distrair Jesus. Jesus também enfrentou tramas. Na mesma tentação, Satanás mostrou para ele toda a glória, todas as riquezas dos reinos do mundo e disse: tudo isso me foi dado e eu posso dar para quem eu quiser, e eu vou te dar tudo. A única coisa que você precisa fazer é se prostrar e me adorar. Olha a trama maligna que Satanás criou. Satanás ofereceu para Jesus uma autoridade sem dor, sem cruz, sem sofrimento, sem morte. Tramou tirar Jesus do caminho. E essa tentação, ela voltou outras vezes. Certa vez Jesus fez um grande milagre e a multidão começou a planejar: nós vamos te coroar, nós vamos te fazer nosso rei, vai ser agora. Jesus fugiu dali. Outras vezes os líderes religiosos chegaram para Jesus e falam: por favor, seja claro com a gente, é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Nós devemos pagar para César e deixar de pagar para Deus? Trama para fazê-lo errar, para poderem difamar e desacreditá-lo. Jesus também não caiu nessas. Jesus também sofreu com falsas direções espirituais. Satanás, naquela tentação, disse assim: Jesus, olha aqui, vou te colocar em cima do templo, é o prédio maior que tem aqui, está cheio de gente lá embaixo, mas você pode pular daqui, porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, e eles vão te sustentar nas mãos, e você não vai se machucar.
distração, falsa direção. Essa falsa direção voltou em outros momentos do ministério de Jesus. Certa vez, Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus começou a ensinar aos seus companheiros, dizendo: pois é, como Cristo, eu vou ser traído, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou Jesus de lado e disse: que é isso, Jesus? Está tudo errado, isso não vai acontecer com o Messias. O Messias vai sentar no trono aqui de Jerusalém, ele vai governar, nós vamos ficar do teu lado, não seja assim tão cruel consigo mesmo, nós não vamos deixar isso acontecer. Era a mesma tentação de seguir numa falsa direção para o seu ministério. As pessoas pediam: Jesus, que sinal o Senhor vai nos dar para que nós creiamos em Ti? Mesmo na cruz, essa falsa direção apareceu. As pessoas gritavam: desce da cruz para que creiamos que você é o Messias. Mas se ele fizesse isso, ele estaria deixando de obedecer o propósito para o qual ele veio, que era morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados e nos ajudar a vencer o mal. Presta atenção, Jesus venceu por você, porque ele sabia que você não tinha condições de vencer as distrações, de vencer as tramas e as direções falsas que são colocadas. Jesus venceu por você, para você poder vencer junto com Ele. E se você quiser, nesse momento, você pode receber o poder de Jesus dentro do seu coração, para enfrentar o mal e as suas estratégias. Se você quiser, a partir desse momento, no momento que você entregar sua vida para Jesus, você vai poder dizer para a distração: Jesus é o meu alvo daqui em diante. Você vai poder dizer diante das tramas: Jesus é o meu rei, e ninguém o tira do seu trono. Você vai poder dizer para as direções falsas: Jesus é o meu caminho. Eu vou dar um tempo para você refletir e orar. Se você quiser, clica no botão, manifesta o seu interesse, entrega a sua vida para Jesus, para você poder vencer junto com Ele distrações, tramas, falsas direções, e andar no caminho certo e receber a vitória na hora certa. Ouça a canção, entregue a sua vida para Jesus. Daqui a pouco eu vou orar para você. Salvação, que a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Me acompanha, por favor. Se você está entregando a sua vida para Jesus, por favor, repita comigo a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que tenho falhado, que tenho me perdido seguindo distrações, que tenho me perdido, caído num monte de tramas, de boatos e de confusão que me deixa perdido e amedrontado. Reconheço que por conta do medo e de outros sentimentos eu tenho pecado contra o Senhor. Tenho abandonado o que era importante e me perdido num monte de coisas. Eu tenho caído nas armadilhas que o meu inimigo, Satanás, tem armado contra mim. Mas nessa noite eu quero reencontrar o caminho. Por isso eu entrego o meu coração ao Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados, entra na minha vida e se torne fonte de poder, de direção, de propósito. Que o Senhor me ensine e me capacite a viver uma vida como a que o Senhor viveu. Como o Senhor entregou a tua vida na cruz por mim, eu agora entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te fortaleça e que nessa semana você consiga ter isso muito claro na sua mente, ter uma semana de vitória contra toda distração, contra as tramas e contra as direções que não são divinas. Deixa eu abençoar. Senhor Deus, venha, Pai, renovar o nosso ânimo, a nossa força e nos trazer de volta para o propósito para o qual o Senhor nos criou. Que cada um de nós, cheio do Teu Espírito Santo, possa saciar a fome e a sede do Senhor, te buscando de manhã, à tarde e à noite, voltando os pensamentos ao Senhor, reservando tempo para a oração, para a leitura da palavra, para o estudo, tempo para amar e regalar, ó Deus, na Tua presença. Envolve cada um que tem se sentido aflito e cansado, que cada um desses venha descobrir no Senhor o profundo renovo que o Senhor é. Eu também peço a Deus que o Senhor nos levante com autoridade para continuar a nossa missão, compartilhando a nossa fé nas redes sociais, ligando para os nossos amigos, contando o nosso testemunho, falando a respeito de Jesus, abraçando aqueles que crerem e ensinando eles tudo o que o Senhor ensinou. Que durante essa pandemia a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, cresça.
que aqueles que estão perdidos possam ser alcançados e que a tua luz brilhe no meio das trevas através de nós, através da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e através de cada irmão e irmã em Cristo Jesus que está ouvindo essa palavra. Fortalece-nos, Senhor Deus, para desempenhar esse papel nessa semana. E Deus, acima de tudo, nos dá o discernimento espiritual para reconhecer quando um profeta não fala a palavra de Deus, para reconhecer quando um profeta foi comprado pelo inimigo e está falando com base no medo, com base em ambição, com base em implicância, com base em qualquer outra coisa. Nos ajuda, Deus, a reconhecer quando essas pessoas estão instruindo equivocadamente. Que o seu Filho Jesus seja o nosso mestre, que o seu exemplo seja o nosso modelo e que nós possamos fazer o que ele faria. Abençoa, Deus, cada um que participou desse culto. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o poder do Espírito Santo venha sobre todos nós, sobre nós permaneça até o fim. Amém. E Deus te abençoe. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.